Eu agradeço a oportunidade por essa entrevista. É um prazer contar a minha história. Não tem nada demais. Sou um cidadão comum, sou paraense, graças a Deus, nascido em Belém. E sou filho de família humilde. Eu nasci no ano de 1948, dia 25 de dezembro de 1948. Minha mãe era bem novinha, tinha aproximadamente seus 16 anos, quando me teve. A minha avó era lavadeira, e minha mãe era passadeira, e a irmã da minha mãe, uma tia minha, era costureira. Elas três trabalhavam juntas. E eu nasci por obra e graça da misericórdia de Deus. O meu pai desapareceu na fumaça, não assumiu. E minha mãe ficou lutando com a minha avó e minha tia. E assim começa a história de Carlos Natalino Brito de Andrade, que mais tarde ganha 9 irmãos e de outro matrimônio da minha mãe. E aí nós passamos a ser 10 filhos. Numa ocasião, devido nós sermos católicos, nós frequentávamos as igrejas próximo de casa, ali no bairro da Cremação em Belém, a Caripunas, e a gente cumpria aquele ritual romano, né, do catolicismo. E quando foi um dia, meus pais, quer dizer, minha mãe e meu padrasto, me internaram num seminário. Eu já era um adolescente, que eles queriam que eu fosse ser padre, seminário salesiano lá em Ananindeua. E eu fui para lá, para aquele seminário, internado, estudar, aprender o rito do romanismo, aquilo tudo que é ensinado nos seminários católicos. Graças a Deus que não deu certo, porque um ano depois aconteceu de descobrir que a minha mãe, ela não era casada com meu pai. Eu chamo de pai porque foi quem me criou. Minha mãe, ela era junta com meu padrasto. E os padres disseram que eu era filho bastardo. Então, chamaram minha mãe, dona Naí, seu filho não pode prosseguir no seminário, porque a senhora, ele é filho bastardo, não tem pai. A mamãe era ignorante, disse, não, mas ele tem pai sim, só que ele me abandonou. E esse outro aqui vai adotar ele como filho. Mas para ser padre tem que ser filho. Naquela época era muito difícil. E aí então, não teve problema, né? Eu passei a estudar em escolas seculares. E quando eu estava com meus 18 anos, eu chamei minha mãe e disse, mamãe, eu acho que eu vou me casar. Vou logo me casar, porque é a melhor coisa que tem, eu vou arrumar uma moça e vou me casar. Casei com uma moça do interior, lá de Iracema, de Castanhal. É minha atual esposa, mais de 52 anos de casado. Então eu glorifico a Deus porque logo que nós casamos, ela é uma moça muito recatada, moça do interior, humilde. Ela tinha uma queda para a vida correta, sincera do lar. Não eram essas moças assim, atrapalhada, apavorada, não. Era uma moça recatada, moça do interior. Eu amei muito. E logo nasceu nosso primeiro filho, nossa primeira filha, e ela se inclinou para o lado do evangelho, porque ela foi evangelizada por uma tacacazeira, que ela, na época que estava gerando a criança, dava muita ânsia de comer camarão, comer tucupi, tomar tacacá por ali, e foi evangelizada e trouxe o evangelho para dentro de casa. E aí nós aceitamos Jesus. Era um domingo à tarde, escola bíblica dominical, na época em Belém só tinha uma escola bíblica de manhã, que era no Templo Central, e nas congregações era à tarde. Então no bairro da Condor, no antigo Templo da Condor, lá nós aceitamos Jesus no domingo à tarde, e até hoje estamos seguindo esse mestre querido até o dia que nós vamos
nos encontrar lá no céu. Um dia, eu já estava na igreja, me congregando com os irmãos, ouvindo a palavra, os sagrados ensinos da Bíblia, trabalhando circularmente, sempre gostei de trabalhar. Eu fui marreteiro lá no Ver o Peso, muito tempo, quando era jovem ainda, e depois de casado ainda, né? Eu nunca fiquei parado em casa, que eu tinha que sustentar uma família. Minha mãe tinha 10 filhos, agora ficava com 9, e eu tinha que cuidar da minha esposa. Eu tinha que trabalhar. Eu fui marreteiro, fui vendedor de frutas, fui vendedor de engradados, fiz muito trabalho. Eu vendi saco de cimento para o pessoal fazer saco para carregar compras lá em Belém. Tudo que me desse para vender enlatados, eu vendia. E graças a Deus nunca me contaminei com drogas, com essas coisas. Eu não era evangélico ainda na época. E depois então que nós aceitamos Jesus, que eu estou bem com a minha família, graças a Deus, agora eu sou funcionário do governo federal, participei de um concurso em Belém do Pará e fui o 12º colocado desse concurso, né? Eu fui inspetor da PRF, Polícia Rodoviária Federal, a turma de 75. Então, me dediquei a ouvir a palavra, ler a Bíblia, até que um dia eu senti no meu coração um desejo muito grande de servir a Deus melhor. Eu poderia servir ao Senhor só de noite ou só de dia e ter meu trabalho, mas eu prefiro largar muitos anos de serviço público para ir para a beira de um rio, levar a mensagem do Evangelho para as pessoas pobres, paupérrimas, moradores de casa feita de açaizeiro, palafitas, lugar difícil. Foi a primeira igreja que eu fui trabalhar, beira de rio. Lá eu vi muitos milagres, maravilhas. Eu não tinha canoa, não tinha barco, não tinha nada quando me mandaram pregar o Evangelho. Eu fui por conta de Jesus. Quando eu me apresentei para o meu comandante, dizendo que eu iria entregar o lugar, ele perguntou para mim: o senhor está louco? O que está fazendo? Deixar o serviço público federal? O senhor fez um esforço no concurso, passou, e largar isso? Eu digo: não, é porque eu tenho uma chamada de Deus. E o comandante perguntou, era o inspetor José Augusto Rummel, e aí ele perguntou: você é maluco? Que negócio de largar o trabalho para ir seguir Jesus? Jesus já morreu, ele foi enterrado. Eu digo: não, Jesus está vivo. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é Deus e eu vou seguir. Você está doido mesmo. Me mandou, disse: olha, você vai, passa lá uns meses, e parece que você está pirando. Quando você voltar por aqui para vir buscar o seu dinheiro, aí vim assinar o ponto aqui. Me deu uma licença remunerada, mas eu não senti mais vontade de voltar. Eu fiquei mesmo trabalhando, e de lá, desse campo, aonde Jesus salvou, curou, fez grandes milagres, fui para outros campos, e graças a Deus já pastoreei várias igrejas, sempre pregando o Evangelho, e sempre acompanhado da minha esposa e dos nossos filhos. Nós temos vários filhos, temos a Cleide, que é mais velha, a Cátia, a segunda, o Carlinho, que é pastor, a Miriam, que é missionária, junto com o Cleves, que é genro, né? A Andréia, que é advogada, e nós temos o Tiago, que é o engenheiro, graças a Deus, e nós estamos vivendo, graças a Deus, levando a palavra de Deus. Já temos um filho que é pastor e uma filha que é missionária. Ela é operadora na obra de Deus, grande cooperadora. Minha esposa, que dirigiu o ciclo de oração, e estamos felizes, graças a Deus. A nossa trajetória, eu louvo a Deus porque o tempo que eu passei, né, eu já vou completar 72 anos agora em dezembro, se Deus quiser,
E o tempo que eu passei sem conhecer Jesus foi pouco, mas valeu a pena, graças a Deus. E hoje eu sou um homem feliz, trabalhando aqui em Bragança do Pará. O meu entrevistador aqui perguntou: fale o que é ser um pastor. Qual é a sua experiência? Tem muita gente que interpreta tudo errado. Muitas das vezes você me vê de paletó, gravata, porque é o nosso estilo de roupa para vir adorar o Senhor. Mas podemos adorar Jesus em qualquer lugar. Mas quando a gente vem para o culto, a assembleia vai se reunir, então a gente tem que se arrumar, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa: ser pastor não é a roupa, não é a casa que se mora. A casa que se mora é pago pela igreja. O carro que se tem é pago pela igreja. Então deixa eu dizer uma coisa: ser pastor é se negar a si mesmo. Ser pastor tem um preço. Eu pelo menos deixei mais de 11 anos de serviço público para trás, para ingressar no ministério e começar lá do zero. Ser pastor é carregar uma cruz, e ela não é leve, porque Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, venha e siga. Ser pastor tira a beleza da gente, perde-se o cabelo, fica-se velho antes do tempo, porque ninguém não dá tempo de fazer Cooper, correr de bicicleta, ir para academia, não dá tempo para nada, não dá tempo de ir para a praia, nada. Não temos esses ritmos, esse estilo. Ser pastor é negar-se a si mesmo e fazer a obra de Deus. E vou lhe dizer uma coisa: as pedradas que nós recebemos, nós não revidamos, nós colocamos ela nos pés da cruz. Olha, mestre, está aqui. Essas são as pedradas que eu levei. Porque aquele que morreu na cruz do Calvário, ele também suportou pedradas. Então não seria eu a estrela do momento em dizer que leva uma vida de Lorde e não ouvir nada de ninguém? Não, a gente ouve todo o tempo. São quase 40 anos de ministério, 40 anos dedicado a fazer com que o nome do nosso Senhor seja grande. Então Deus, Ele quer entrar na sua vida, mas você tem que se negar a si mesmo. Aí você muitas das vezes pode perguntar: mas eu conheço pastor por aí que é rico, que é abençoado. É porque a igreja abençoa ele. Não é que ele seja rico, nós somos ricos porque temos a garantia do céu. Nós somos filhos de rei. Mas deixa eu dizer uma coisa, porque o nosso Senhor é rei dos reis. Vou dizer uma coisa para você: Jesus era Senhor, mas se fez servo. Nós podemos ter o que tiver na vida, mas nós somos servos, servo do Deus vivo. Nós não somos senhores. Então esse é o preço. Dormir, muitas das vezes tem que se acordar de madrugada para orar, ou então para ir visitar uma pessoa que está entre a vida e a morte, fazer cerimônia fúnebre, ir em cadeias, presídios, levar a palavra. Hoje nós estamos treinando homens para fazer isso no nosso lugar. Muitas das vezes a nossa idade já não permite mais estar fazendo coisa que eu fazia quando eu tinha 40 anos. Hoje já vou com 72, mas assim mesmo eu ainda vou sozinho para Belém, ia no meu carro. E muitas das vezes vou para os interiores da região e atender a nossa convenção lá em Belém. Então nós temos trabalho, muito trabalho. O nosso trabalho é levar a palavra, levar a paz, o entendimento, o aconselhamento, a cura. Esse é o trabalho do pastor. Eu fico glorificando a Deus, que Deus trabalha de uma forma tão extraordinária.
Eu falei aqui do missionário Daniel Berg e Gunnar Wingre, os dois primeiros missionários que vieram da Suécia para o Brasil, vieram para o estado do Pará. Enquanto Wingre ficava em Belém, segundo a história, Daniel Berg era o missionário e veio parar em Bragança e evangelizou Bragança. Agora veja só quantos anos depois eu, um servo de Deus, estou em Bragança. Nunca imaginei na minha vida, embora lesse a história, não tinha nem pensamento de andar nos passos desses missionários que foram verdadeiros apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Morreram na obra, morreram doentes fazendo a obra de Deus. De lá para cá, depois que o Evangelho chegou, nós somos milhares de pastores no mundo todo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu viesse trabalhar numa cidade centenária como Bragança, nessa linhagem sacerdotal, pastoral, aonde Daniel Berg foi o que iniciou trazendo o Evangelho de Nosso Senhor. É um privilégio muito grande. E eu quero dizer para você que aspira ao ministério. Aspirar ao ministério é algo do Espírito de Deus, nada maquinado. Você estudar teologia é um detalhe, você vai aprender as sagradas letras, você vai conhecer a história, você vai conhecer os métodos como foram trabalhados. A história da Bíblia é uma história fantástica, é algo, não existe livro que sobreponha a história da Bíblia, não existe no mundo, jamais existiu, nenhum filósofo desses que vieram, que andam por aí, não tem nada para dar. A Bíblia, ela é o alimento espiritual para a vida de um homem, de uma mulher que está desesperada, que está à beira do desespero. Para qualquer pessoa, a Bíblia é um livro para qualquer pessoa. Então, saiba de uma coisa, Deus é Espírito, Ele está ali olhando, lhe observando. Você que tem desejo de servir a Deus, se jogue nos braços de Deus, deixe Deus operar a sua vida. Quando eu digo se jogue nos braços de Deus, eu não estou dizendo assim, passe o dia na igreja de joelho, não. Você tem que fazer o seu sacrifício, você tem que glorificar Deus. De joelhos é melhor a gente servir a Deus de joelhos, porque tem muita gente por aí que a gente chora quando vê uma reportagem, pessoas que poderiam estar de joelhos diante de Deus, adorando e glorificando, estão de joelhos amarrados, de joelhos algemados, de joelhos dentro de um cárcere, de joelhos presos por Satanás, pelas trevas de Satã. Eu escolhi outro caminho. Eu preferi ficar de joelho diante do meu Senhor e Salvador, que pode ser o seu Senhor e seu Salvador. Então, Deus não tem exclusivistas. Deus, Ele conhece o coração do homem. Se você tem desejo de servir a Deus, fique no lugar da bênção, trabalhe, cuide da sua família. Se você é um jovem, estude, se dedique, vá trabalhar, mas não deixe a Bíblia de lado. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um projeto para você, mas se coloque no centro da vontade dEle, como o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E eu glorifico a Deus em dizer isso para vocês. E o preço? Aqui na terra não se ganha nada, tudo aqui perece, se acaba, tudo, mas lá no céu permanece eternamente. O que nós vamos receber de Deus é mais valioso do que tudo, é a vida eterna. Deus lhe abençoe em tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.